Meus irmãos e minhas irmãs, ainda ouvindo os acordes dessa linda canção, você aqui, você em casa, eu acho que essa canção de início já nos fez entender onde Deus quer nos levar nessa noite, não é verdade? Quantos motivos, seja sincero, seja honesto com você mesmo, com o Padre, com Deus, quantos motivos eu e você, inúmeras vezes, não temos para não confiar em Deus? Quantos motivos nós não temos na nossa história para verdadeiramente não proclamar minha esperança? Você aqui, você em casa, nós temos muitas vezes, diante de nós, motivos que querem nos fazer voltar atrás, motivos que nos querem fazer acreditar que nós não devemos confiar em Deus, que nós não podemos confiar nele, ou que nós não temos esperança, que a nossa esperança é vã, que não há uma realidade na qual nós possamos alicerçar a nossa história, que nos confira sustento, segurança. Mas nós já começamos cantando: mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não enxergue, confio em Ti, minha esperança. Meu irmão, minha irmã, São Paulo nos dizia em uma das suas cartas no Novo Testamento que a esperança verdadeira, nas suas cartas, no São Paulo não, desculpa, a carta aos Hebreus, diz que a fé é uma certeza das coisas que a gente ainda não vê. E eu vou usar essa mesma citação para enquadrar como um prefixo, como o início dessa mesma frase, essa segunda virtude teologal que é a esperança. A esperança também é forte quando a gente não vê motivos nos quais esperar. Quando você vê motivos nos quais esperar, motivos que alicercem, que pautem, que ratifiquem a sua esperança, você está esperando em você mesmo e nas possibilidades que você contempla. Mas quando você não vê motivo para esperar, quando você não tem humanamente esperança, o seu coração pode se elevar e esperar nele, que não falha, que sabe o que você está vivendo. Você aqui, você em casa, Deus sabe o que você está enfrentando, o que você vive, seja um momento positivo, feliz, ou seja um momento de perda, de retrocesso, de sofrimento. Deus sabe. E mesmo quando você não tenha motivos para esperar, espere nele. A esperança naquilo que você não vê. Mas mesmo que você não veja, quando você espera nele, ele te faz caminhar de olhos fechados, mas ele guia os seus passos até o pódio da vitória, da realização, da libertação que ele quer te dar. É preciso acreditar e esperar e caminhar com esperança. Gente, essa liturgia de hoje é tão fantástica. Celebramos Tito e Timóteo, dois colaboradores de Paulo que viajavam com Paulo nas suas viagens missionárias. São Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo e uma a Tito. Mas que coisa linda São Paulo disse a Timóteo na primeira leitura: meu irmão, minha irmã, você aqui, você em casa. São Paulo disse: olha, Timóteo, diz a tradição que Timóteo era jovem quando ele começou a seguir os passos de Paulo, era alguém sem muitas experiências na vida. E as pessoas tendem a menosprezar os jovens, né? Eu costumo brincar que se chega um padre muito jovem, fala que ele lá é muito jovem, não sabe nada não. Chega um mais velhinho, que ele lá já é muito velho. Mas fica difícil, né? Arranjar a linha mediana. Mas olha, gente, brincadeiras à parte, que coisa fantástica que no versículo 6, Paulo disse a Timóteo. Paulo disse: Timóteo, meu filho, cuida para reavivar a chama do dom de Deus que está em ti. Em outras palavras, não deixe que essa chama se apague. A chama do dom de Deus. O Papa Francisco, fazendo a sua homilia hoje cedo na Casa Santa Marta, em Roma, ele dizia que essa chama do dom de Deus que está em nós é o dom da fé, o dom da esperança. E num determinado momento da sua homilia, o Papa Francisco disse: cuida para proteger o dom da fé que está em ti.
para proteger esse dom, ou seja, para não deixar que essa chama se apague, a chama da fé, a chama da esperança. Gente, o fogo é um dos elementos, um dos 4 elementos, e é um elemento fortíssimo. Você já percebeu como o fogo se espalha com facilidade? O fogo se espalha com facilidade, mas ao mesmo tempo, o fogo também, com muita facilidade, perde a sua força. Não sei se você já fez quando você era jovem, eu lembro quando eu era gurizão, quando eu era jovem, naquele laboratório, confesso que eu quase botei fogo no laboratório sem querer uma vez lá, mas a gente estava fazendo uma experiência com fogo. Você acende uma chama de fogo, tem um recipiente lá no qual você acende o fogo, aí a professora falava, coloca agora um copo sobre essa chama. Copo bem grande, bem largo. Nós colocávamos, o que acontecia com o fogo? Se apagava. Porque o que move o fogo? Princípio básico, químico, o oxigênio. Corta o oxigênio e o fogo se apaga. O que alimenta o fogo é o oxigênio. Tanto que, principalmente nos Estados Unidos, que as casas não são de alvenaria como aqui, são daquela madeira, aquela fibra. Muitas vezes acontece de ter um fogo, um vazamento de gás lá na cozinha, que está queimando tranquilamente. Aí a hora que o dono da casa desavisado chega e abre a porta, entra oxigênio e aquilo explode. Porque o fogo é movido pelo oxigênio. O fogo se alastra com facilidade, mas ele perde força com facilidade. É só cortar, arranjar uma forma de cortar o oxigênio, a respiração daquele fogo. Gente, isso é muito sério. Deus está falando comigo e com você. Nós precisamos alimentar a chama da fé e da esperança no nosso coração com o oxigênio da graça de Deus, porque senão essa chama vai se apagar. E olhe para a sua vida, olhe para a sua história, eu aqui, você em casa, nós aqui. Gente, quantas coisas que nós vivemos que são como um copo que querem sufocar, tirar o oxigênio da chaminha da fé do nosso coração, da chama da esperança, que às vezes está pequena. Vem aquela situação que é como um copo. E a hora que você vê, você está sem oxigênio, a sua fé está capenga. A sua fé está frágil, a sua fé está inconsistente. E fé, eu não digo, às vezes a gente a gente faz uma junção equivocada nos nossos conceitos, achando que fé é somente a atitude de rezar. Não, a fé é uma força, é uma seiva que movimenta toda a nossa vida. A fé em Deus nos faz ter fé em nós mesmos, nos faz acreditar em nós mesmos, nos faz acreditar nos outros, nos faz acreditar na vida, nos recomeços, nas possibilidades que cada situação esconde. Pode ser que você que está aqui, que você que está em casa, esteja vivendo um momento no qual as circunstâncias da sua história colocaram um copo, um recipiente sob a chama da sua esperança, e essa chama está morrendo por falta de oxigênio. O oxigênio da graça de Deus, o oxigênio de boas amizades, o oxigênio de boas leituras. A chama da fé no meu, no seu, no nosso coração precisa ser alimentada, filho, filha. Precisa ser alimentada pelo oxigênio da graça de Deus, sim, mas o oxigênio de boas amizades. Com quem você tem andado? E aqui não é questão de ser preconceituoso, não. Isso é uma máxima, desde a época de Cícero, de Virgílio, dos escritores clássicos, já se falava sobre o perigo das amizades. A Bíblia fala, 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, más companhias corrompem bons costumes. Às vezes o oxigênio da esperança e da fé vai sendo alimentado porque a gente conversa, convive, se relaciona com quem não deveria. Cultivamos amizades que nos fazem mal. Aquelas pessoas negativas ou aquelas pessoas com aqueles conselhos mais, desculpa o termo, mais macabros. Tem pessoa que perde a oportunidade de ficar em silêncio. Deixa eu te dar um conselho. Não, meu amigo, não, por favor, fica em silêncio. Quer contribuir mesmo? Fica quietinho. O oxigênio de boas amizades, de bons relacionamentos é necessário para manter firme e acesa a chama da fé, da esperança no nosso coração. O oxigênio de boas leituras, sobretudo ler a Bíblia.
Gente, a leitura da Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura é uma literatura viva, é Deus se comunicando conosco, nos curando, entrando nas lacunas da nossa história. Mas não só a Bíblia, lê também coisas que te acrescentem cultura, que te façam um ser humano melhor, com a alma menos vazia, menos fútil. O oxigênio da oração que faz a chama da fé e da esperança respirar no nosso coração. Você tira um tempo do seu dia para rezar? Ou melhor, deixa eu fazer uma pergunta inversa. Você toma banho todo dia? Não responde em voz alta não, que eu não quero ninguém constrangido. Depende, padre. Depende do quê? Eu creio que você toma banho todo dia. Eu creio que você come todo dia. Eu como às vezes até mais do que devo. Filho, filha, a sua alma também precisa tomar banho todo dia através da oração, que é a água do Espírito Santo que vem lavá-la todo dia quando você reza. A alma precisa também, o interior. Quando eu falo alma, eu não estou expondo uma doutrina dicotômica, uma dicotomia, não. A alma é o seu interior profundo, onde Deus habita. Ela precisa também ser alimentada pela oração. A gente precisa alimentar a chama da fé, da esperança, com a oração diária, tirar um tempinho para rezar. Tirar um tempinho para rezar, muitas vezes a gente não tira, mas a gente tira muitos tempinhos para reclamar, para falar o que não deve, muitas vezes para falar palavrão. Eu vi esses dias uma pregação do Padre Léo, na qual ele dizia que quando você xinga, fala um palavrão, é como se o diabo falasse: opa, chamou? Chamou? Às vezes a nossa boca, é lógico, o Padre Léo com todo o humor que ele era próprio, mas é uma verdade, às vezes a nossa boca é usada para praguejar, para reclamar, para falar palavrão, e a gente não tira um minuto, um tempo do nosso dia para rezar, aí a chama vai se apagar, vai faltar oxigênio. Rezar, pegar a Bíblia, ler, conversar com Deus. Às vezes a gente não sabe, gente, conversar com Deus. Quantas pessoas eu conheço que são desenvolvidíssimas do ponto de vista profissional, mas que são analfabetas sob o ponto de vista espiritual, emocional. É preciso desenvolver também a espiritualidade, a atitude de rezar, de se relacionar com Deus, manter acesa a chama da fé, com o oxigênio dos sacramentos, indo à missa, comungando, buscando a confissão. Manter acesa a chama da fé, evitando aquilo que nos destrói. Quantas vezes as preocupações que a gente vive não vêm abafar a chama da esperança dentro de nós? A palavra preocupação, o prefixo pré já anuncia que é uma ocupação precedente, antes do fato acontecer. Quantas vezes nós gastamos energia em vão por preocupação? É preciso proclamar a minha esperança e viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. Padre, mas o que vai ser de mim? Eu não sei o que vai ser de você amanhã. Só que eu sei que o que vai ser de você amanhã depende do que você fizer com você mesmo hoje. Viva o hoje. Alimente a chama da fé, da esperança hoje, de bons relacionamentos, de boas leituras, de uma vida de oração, de atividades saudáveis, de uma rotina mais saudável hoje. Muitas vezes a preocupação sufoca a chama da fé dentro de nós. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, depois que São Paulo, na primeira leitura, disse para Timóteo: cuida de reavivar a chama do dom de Deus que está em ti, São Paulo também disse a Timóteo: Deus não te deu um espírito de timidez, em outras traduções, um espírito de medo. Gente, nada abafa tanto a chama da fé no nosso coração como o medo, a insegurança e a falta de confiança em Deus. Quantas coisas Deus já não deixou de fazer na minha, na sua, na nossa vida, porque nós ficamos trancafiados e aprisionados pelo medo e pela insegurança. Tem pessoas com as quais às vezes eu converso que me dizem assim: ai padre, eu estou com medo. Você está com medo do quê? Eu não sei. Medo assim, sabe? Que sobe na espinha, aquele tremelique. Filho, filha, a palavra está sendo clara neste dia. Não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são
os Golias que se levantaram diante de você, quais são as muralhas que existem na sua vida. Mas Deus está dizendo, Deus está dando uma ordem para você hoje, aqui e em casa. Não tenha medo, confia em mim e dê passos com ousadia, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento. Esses dias eu li uma frase tão bonita que dizia: corra riscos, se der certo, sucesso, se der errado, sabedoria, aprendizado. Não tenha medo de correr riscos, não tenha medo de ser ousado, não tenha medo de professar a sua vitória todos os dias. Às vezes a gente vai se acomodando, gente, a gente vai deixando a chama da fé ficar cada vez mais inexistente. E você sabe como a chama da fé aumenta? O que faz o fogo ser fogo? Me responda. Uma pergunta até filosófica. O que faz o fogo ser fogo? O fogo é fogo quando ele queima. O que faz um fogo ser fogo? Queimar, é a atitude, ele foi feito para queimar. O que faz a fé se tornar forte? O exercício da fé. Você e eu precisamos abanar a chama da fé, como quando você vai fazer um churrasco. Antigamente, quando se ia fazer um churrasco, a pessoa ficava abanando com uma tampa de panela. Eu pelo menos sou desse tempo. Os mais espertinhos ligavam um ventilador ali em cima, para o carvão pegar. Quando eu fazia isso em casa, minha mãe geralmente tinha roupa no varal, as roupas ficavam cheirosas, tudo com cheiro de picanha. Minha mãe ficava doida. Mas a fé, para que ela se torne intensa, para que ela se torne cada vez mais fé, assim como o fogo, ela precisa queimar, ou seja, ela precisa acontecer, ela precisa ser exercitada. O fogo é fogo à medida que ele queima, à medida que ele é alimentado pela madeira, por outros elementos, com os quais ele vai gerar ali aquela combustão e vai queimar. A fé precisa ser exercitada. Por isso eu digo, filho, filha, não deixe a preocupação, o medo, a insegurança, a decepção apagarem a chama da fé e da esperança dentro de você. Reaviva os dons de Deus, a chama do dom de Deus que está dentro de você. E acredita, filho, a fé vai se tornar cada vez mais fé à medida que ela queimar, que ela for exercida. Então acredita. Ou seja, você não está vendo ainda a vitória, você não está vendo ainda o triunfo, você não está vendo ainda o final do caminho, mas você está caminhando no meio do caminho. E quem caminha um dia chega no final. Tome posse e já proclame: eu sou um vencedor, Deus está comigo e eu vou superar. Proclame isso, tome posse desde já, exerça a sua fé. Deixe o fogo queimar. Padre Adriano, mas eu não sou um displicente, eu não sou uma pessoa irresponsável, incoerente, vou ficar falando as coisas. É lógico, você não vai ser infantil, mas você precisa acreditar e dar passos. Eu não me canso de repetir aquela frase, que fé é assim: primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Coloque o pé, meu filho, minha filha, Deus vai colocar o chão. Eu pregava lá em Fortaleza nesse final de semana e dizia a experiência que Moisés fez com o povo eleito. Deus só abriu o mar quando Moisés colocou o pé na água. Moisés era gago, acho que a hora que ele viu aquele exército enorme do faraó vindo atrás dele, aí que ele ficou gago mesmo. Acho que não saiu nem a voz. Mas mesmo que as dificuldades roubem a sua voz, Deus te dá asas para você voar e atravessar esse mar. É preciso confiar e caminhar com fé, com coragem, com determinação. Com determinação. Gente, é preciso exercitar a fé como fogo. Fogo vai ser fogo à medida que ele queimar. A fé vai ser fé à medida que ela for exercitada, colocada à prova. Deus, ele gosta de fazer as coisas acontecerem quando de fato elas se tornam impossíveis na nossa vida, para mostrar para nós que ele é Deus, não é um menino com o qual nós nos relacionamos, não. Ele pode abrir as portas fechadas, ele pode te dar força para superar as situações difíceis. Eu sei que tem situações complexas. Padre, mas eu perdi alguém que eu amava. Padre, tem alguém aqui da minha família que está doente. Ontem eu recebia o recado pela
minha página do Facebook de uma mulher que dizia: padre, a minha filha nova fazia um curso muito importante na faculdade, sofreu um acidente e corre o risco de ficar paraplégica. Que situação difícil, gente. Tem situações complexas, difíceis, mas com a chama da fé e da esperança, mesmo diante da escuridão, a gente consegue acender uma brecha de luz e caminhar a partir dela, para sair do túnel escuro, para encontrar sentido mesmo na dor. Como dizia Viktor Frankl, o pai da logoterapia: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem a chama da esperança, da fé, um sentido diante da dor, enfrenta qualquer dificuldade, encontra sentido, encontra sabedoria, mesmo diante da desventura. E eu penso que essa figura, a chama do dom de Deus dentro de nós, como disse o Papa Francisco hoje de manhã, ela fala sim da fé, fala da esperança, mas também fala da motivação. A motivação interior, ela é como um fogo, que precisa também ser alimentado todos os dias, com o oxigênio da esperança, da motivação, do ânimo, da coragem, da fé, da superação dos medos. Gente, uma pessoa sem motivação, sem ânimo, é uma pessoa sem vida interior. A palavra desânimo, eu coloquei isso no meu livro novo, que eu vou lançar em julho, no acampamento PHN, eu coloquei isso no livro, que a palavra desânimo vem do latim desanima. Anima quer dizer alma. Des, o prefixo, quer dizer sem. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem alma, sem vida interior. Uma pessoa que já morreu e esqueceu de deitar. Como anda o seu nível de motivação, de ânimo diante da vida? Nós temos que descobrir novos focos de motivação. Esse é o título de um dos capítulos do livro novo. Vencer o desânimo e descobrir novos focos de motivação. Às vezes a gente vai se acomodando. O que mais mina o nosso nível de motivação é o desânimo, são as decepções. A gente vai se decepcionando com as coisas, com as pessoas, com a vida, com Deus na nossa forma de entender, de interpretar, e vamos perdendo o ânimo, a motivação. O desmotivado, ele não enxerga possibilidades em nada. Ele enxerga a vida com olhos de hora extra. Nada tem saber, nada tem sabor, não tem nenhuma porta aberta. Agora o motivado, por sua vez, o animado, ele enxerga possibilidades e potencial onde ninguém enxergou antes, principalmente em si mesmo. Precisamos manter acesa, pelo oxigênio da fé e da esperança, a chama da motivação, do ânimo dentro de nós. Eu peguei aqui a título de conclusão, estava fazendo uma pesquisa, e a partir dessa pesquisa, elaborei algumas dicas. Eu gosto muito de usar esse recurso pedagógico, 10 dicas para manter a chama da motivação acesa dentro de nós. Preste atenção, a primeira dica, como eu disse, a motivação também é uma chama. A pessoa motivada, ela enfrenta a vida, ela é positiva. A pessoa desmotivada, ela não vive, ela passa os dias. Tanto fez, tanto faz. Padre, mas um dia eu fui rejeitado. Um dia, o ano tem 365. Deixa esse dia na mão de Deus e escreve com a fé, com novas cores, os outros 364, porque Deus está contigo. Está contigo para te abençoar. Mas às vezes a gente deixa que um dos 365 dias negativo determine os outros e fica com dó. Eu tenho uma dó de mim, padre. Sou tão coitadinho. Eu tenho um recurso pedagógico para quem tem dó de si mesmo. Uma enxada. Vai carpir um terreno vazio que você cura. Se cura logo. Não é? Meu pai que dizia isso. 10 dicas para manter acesa a chama da motivação dentro de nós. Primeira dica, acredite em você. Porque quando você acredita em Deus, a consequência é que você acredita em você. Porque você não acredita só em você, você acredita na força de Deus, do Espírito Santo, que está dentro de você. 1 Coríntios 3,16, somos templos de Deus, casa do Espírito Santo. Segunda dica, tenha sonhos. O que mantém uma pessoa motivada são os seus sonhos. Os sonhos são o combustível para a busca dos objetivos. Tenha sonhos.
Terceira dica para manter a chama da motivação, do ânimo acesa dentro de nós: não desista de lutar. Por mais que uma batalha seja árdua, não fuja dos desafios. Portanto, supere os medos e as incertezas e enfrente a batalha de cada dia com coragem. Uma guerra não é vencida de uma vez só, uma guerra é composta por várias batalhas. Vença e lute na batalha de cada dia. Quarta dica, para manter a chama da motivação acesa: aprenda com os seus erros, não seja perfeccionista. Os erros tornam o indivíduo cada vez mais experiente e atento com relação às novas situações, fazendo com que a experiência do erro se converta em aprendizado. Só quem soube errar e aprender com os erros é capaz de acertar futuramente. Quinta dica: realize atividades que façam você feliz. Saiba também mudar o foco em alguns momentos. Saiba fazer coisas que te façam bem no seu tempo livre, hábitos saudáveis, que te acrescentem. Sexta dica: pense positivo. Ser otimista e encarar os desafios com firmeza e disposição interior contribui para que boa parte da jornada seja percorrida. Pensar positivo não é uma atitude besta, eu penso positivo. Não, é ser otimista, é ter positividade para enfrentar a vida. Tem um problema? Pneu furou, mas tem um step bom lá atrás, vamos trocar e vamos embora, não é? Sétima dica: estabeleça metas. Uma pessoa sem metas é uma pessoa que fica perdida, vai vivendo de qualquer jeito. É preciso ter metas, programar, correr atrás delas. Nona dica: reflita. Reserve tempo para refletir sobre atitudes, conquistas e fracassos. Essa reflexão é crucial para que você possa constatar se os seus objetivos estão alinhados com as suas ações, se você tem acertado ou não. A maioria das pessoas vive sem refletir, por isso que erra tanto e mete os pés pelas mãos. Décima e última dica: celebre as suas conquistas. É importante ter a consciência dos resultados que você obteve. Assim sendo, celebre as suas vitórias e permita que aquela sensação gostosa de dever cumprido e metas alcançadas permeiem o seu ser. 10 dicas objetivas, sintéticas, para que a gente mantenha a chama da motivação, do ânimo acesa dentro de nós, sobretudo com o oxigênio da fé e da esperança. Quero encerrar com uma frase muito bonita da Cecília Meireles, que me chamou muita atenção. A frase diz o seguinte: a primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba o seu nome, nem acredite no calendário e nem possua um jardim para recebê-la. A primavera vai chegar na sua vida. Se anime, porque Deus combate ao seu favor. Vamos ficar em pé? E vamos cantar isso mais uma vez. Eu quero que você solte a voz agora e cante, porque você está cantando para Deus. Não é para mim, não é para o Davidson, é para Ele. Ele é a sua esperança. É nele que você e eu confiamos. Erga bem os seus braços e você vai começar cantando: Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a Ti. Erga os braços e canta do fundo da alma. Deixa o seu coração clamar: Senhor, meu pobre coração. Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a Ti. Senhor, nem mesmo o meu olhar, Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores que eu. Uma vez mais do início: Senhor, meu pobre coração, cante. Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a Ti. Não se elevou senão a Ti. Senhor, nem mesmo o meu olhar, cante. Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores que eu. Por isso na confiança e no amor me dou a Ti. Por isso na confiança e no amor me dou a Ti. Descansarei em Teu coração. Mesmo que todo o mal do mundo eu viesse a cometer, confiaria em Ti. E em Teus braços eu me lançaria. Em Teus braços eu me lançaria. Ergue
seus braços e do fundo da alma canta: confio em ti, confio em ti, minha esperança, minha esperança, confio sempre em ti, confio sempre em ti, confio em ti, minha esperança, confio em ti, minha esperança, confio sempre em ti. por isso na confiança e no amor me dou a ti. Por isso na confiança e no amor me dou Descansarei a ti. em teu coração, Descansarei em teu coração. mesmo que todo o mal do mundo eu viesse a cometer. Mesmo que todo mal do mundo eu viesse Confiaria em ti, cante isso, confiaria e em teus braços eu me lançaria. Em teus braços eu me lançaria. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre. O mais forte que você puder, confio em ti, no fundo da alma. Com todos os instrumentos, com toda a força da sua alma, no seu coração, professa nele essa fé, essa confiança. Canta forte, no fundo da sua alma. Ele é a razão da sua esperança. Ele sustenta a chama do seu coração acesa, a chama da motivação. Confio em ti uma vez mais. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Com seus braços bem erguidos, repita comigo: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, tu que és o oxigênio tu que és o oxigênio que vem do Pai e do Filho que vem do Pai e do e Filho que mantém acesa e que mantém acesa a chama da fé, a chama da fé, a chama da esperança, a chama da esperança, a chama do dom de Deus no meu coração. a chama do dom de Deus em meu coração. Vem agora sobre mim, Espírito Santo, Vem agora sobre mim, Espírito Santo, e reinflama e reinflama, e reacende e reacende a chama do dom de Deus em mim. a chama do dom de Deus em mim. Reinflama, Espírito Santo, Reinflama, Espírito Santo, a chama da fé, a chama da fé, a chama da esperança. a chama da esperança. Batiza-me agora, Batiza-me agora, infunda em mim os teus dons, infunda em mim os teus dons. liberta-me, Espírito Santo, Liberta-me, Espírito Santo, de todo desânimo, de todo desânimo, de toda desmotivação, de toda desmotivação, de toda negatividade. de toda negatividade. Dai-me um novo ânimo, Dá-me um novo ânimo, uma nova coragem, uma nova coragem, uma nova esperança uma nova esperança para enfrentar a vida. para enfrentar a vida. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, reacende em mim reacende em a mim chama da motivação a chama da motivação. e dai-me um olhar repleto de esperança, Dá-me um olhar repleto de esperança, repleto de fé,
repleto de fé, repleto de positividade, repleto de positividade, para enxergar todas as coisas. para enxergar todas as coisas. Por isso, na confiança e no amor me dou a ti. Cante, encerrando esse momento do fundo da alma. Por isso, na confiança e no amor me dou a ti. Descansarei em teu coração. Descansarei em teu coração. Mesmo que todo mal do mundo, Mesmo que todo mal do mundo eu viesse a cometer, confiarei em ti. confiaria em ti. E em teus braços eu me lançaria. Em teus braços eu me lançaria. Para encerrar, confio em ti. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. E aplauda esse Deus no qual você confia, no qual eu confio, no qual nós confiamos. Louvado seja Deus na nossa história. A vitória é dele, pela força da cruz e da ressurreição de Jesus. Amém.